Ao programar em C ou C++, você usa ponteiros para uma série de tarefas. E certamente, se você já programa, você já teve problema com ponteiros. Você já esqueceu de desalocar um ponteiro, talvez tenha esquecido inclusive de alocá-lo e teve uma série de dores de cabeça com isso. Neste vídeo, nós vamos conversar sobre como você pode trazer o mundo da programação orientada a objeto aos ponteiros. É importante que você compreenda as técnicas que nós vamos discutir e saiba também que elas têm algum custo de implementação. Ao final desse vídeo, você vai saber o que são e como usar os Smart Pointers. Eu sou o professor André de Ângeles, da Faculdade de Tecnologia da Unicamp. Você está no Café Forte Academic Channel. Fique conosco! No vídeo anterior, nós tratamos dos fluxos, os strings. Agora, nós vamos olhar um pouco para a memória, conversar sobre ponteiros. O que são ponteiros? Ponteiros são endereços de memória ou são variáveis que armazenam endereços de memória. Naquele endereço apontado pela variável, você pode guardar algum tipo de informação. Então, um ponteiro ou um apontador mostra onde está a informação. Ele tem o endereço da memória onde a informação de interesse está. Nós usamos os ponteiros desde a alocação dos vetores, lá na linguagem C. Quando você aloca um vetor, quando você aloca uma matriz, quando você aloca uma simples string, uma cadeia de caractere, você está usando ponteiros. Todos esses usos também são iguais no C++. Nós usamos ponteiros para outras coisas. Nós usamos para a passagem de valores por referência. Então, quando você tem uma função que recebe argumentos por referência, parâmetros dela são passados com ponteiros, porque é exatamente o ponteiro que diz aonde está o dado original a que você referencia. Nós usamos ponteiros para várias coisas, mas uma coisa muito importante é a alocação dinâmica de memória. Se você não usa isto, você perde demais os benefícios da programação orientada a objeto, porque começa a ser muito difícil, se não impossível, usar o polimorfismo. E quando você deixa de usar polimorfismo, você praticamente abandona a programação orientada a objeto e passa a escrever um código que é C com classes ou qualquer coisa parecida com isso. Nós precisamos alocar memória dinamicamente. Nós queremos que os nossos objetos sejam criados dinamicamente, em tempo de execução, para fazer uso do late binding. Nós tratamos disso em um vídeo anterior. Mas nós precisamos usar o late binding, a ligação tardia, para a gente conseguir realmente fazer o polimorfismo. Para, em tempo de execução, criar objetos e colocar esses objetos, por exemplo, em estrutura de dados. E nós vimos que há uma série de estruturas de dados prontas na biblioteca STL, na Standard Template Library do C++. Então as coisas se juntam. Você precisa usar as ferramentas da orientação a objeto, você precisa fazer a ligação tardia, você precisa criar objetos dinamicamente em tempo de execução e você precisa usar estruturas de dados, às vezes bastante complexas, e que estão disponíveis para você. Então, não há outra forma. Nós precisamos alocar objetos dinamicamente. E nós fazemos isto com o operador new, com o operador delete para liberar a memória. Dessa forma, nós declaramos um ponteiro ou uma estrutura de dados que contém ponteiros, alocamos objetos em memória do tipo da classe correspondente ou de qualquer das suas derivadas e usamos polimorfismo tranquilamente. Ao final, nós devemos desalocar a memória com o operador delete. Acontece que pode haver muita coisa errada nesse caminho. Você pode esquecer uma desalocação e provocar vazamento de memória e por aí fora. Você pode acreditar que já não tem mais referência a objetos e tem referências ativas. Você pode inclusive esquecer de alocar e isso não vai dar muito certo. Há uma série de coisas que nós gostaríamos de evitar. Um ponteiro perdido é um erro extremamente complicado de se rastrear.
porque ele acontece, se manifesta em algumas condições, em outras não, mas é praticamente aleatório, porque é muito difícil você saber quais são as condições em que ele se manifesta e conseguir reproduzir. Este recurso, que é necessário, que é útil, que é extremamente prático, tem também um problema de uso. No C++, com os construtores e destrutores, que também foram assunto de um outro vídeo, você consegue, por exemplo, com bastante disciplina, garantir que se você criou um ponteiro, alocou um ponteiro no construtor, o seu destrutor possa desalocá-lo. Mas não é só isso o problema que nós podemos ter com ponteiros. Este é um problema comum. Parece que uma solução boa para o C++ é trazer o tratamento dos ponteiros para o mundo da orientação a objeto. É exatamente o que fazem os Smart Pointers. São classes que encapsulam ponteiros. Então você usa um objeto de uma classe que se apresenta como um encapsulador de ponteiro. Internamente nós não precisamos saber como ela faz isso, mas essas classes garantem toda a operação correta, porque afinal, já que é um objeto, essas classes têm construtores, métodos de operação e têm destrutores. Então você não esquece de desalocar um ponteiro. Mas elas, por conta dos métodos de operação, conseguem manter o seu ponteiro bem controlado. Tão controlado que há especializações. Nós temos, por exemplo, o UniQPTR. Então é um ponteiro bastante seguro. Eu sei que ele aponta uma alocação de memória com bastante certeza, com bastante segurança. Às vezes ele é um pouco complicado de se operar. Numa passagem de parâmetros ou numa função ou outra que precisa operar sobre aquele dado, você vai ter alguma confusão. Existe, então, o SHARD-PTR, que é um ponteiro que admite já um tanto mais de flexibilidade. Com vários tipos de Smart Pointers, você consegue resolver muito bem a questão de uso de ponteiros. Agora, esta técnica não é muito difundida, porque você precisa entender os Smart Pointers, você precisa usá-los de acordo com as especificidades deles e às vezes eles limitam um pouquinho aquilo que você está acostumado a fazer. Use os Smart Pointers sempre que possível. Acostume-se a usá-los no seu código, a incluí-los nas suas classes. E você já vai ter um mecanismo muito interessante porque você traz a programação orientada a objeto para resolver os problemas de ponteiro. Você não vai conseguir programar orientado a objeto sem ponteiros. Você vai precisar deles. Então, use uma ferramenta que ajuda bastante na resolução de problemas. Saiba que ela tem um custo, tem uma curva de aprendizagem, tem algumas especificidades que você vai ter que aprender com o tempo, com o uso. A gente diz que você vai apanhar um pouco para conseguir ser bem fluente nesta técnica. Mas estude, você vai ver que vale a pena. Em resumo, nós revimos o que é ponteiro. Nós discutimos a utilidade dos ponteiros e os problemas mais comuns da sua utilização. E nós vimos uma solução dentro da orientação a objeto para esses problemas. A solução são os Smart Pointers. Agora você cria os seus códigos com Smart Pointers. Estuda em detalhes, verifica todos os tipos e passa a incorporar esta ferramenta na sua codificação diária. No próximo vídeo, nós vamos fazer uma revisão geral do conteúdo visto até agora e que corresponde a aproximadamente o conteúdo de um semestre de aula aqui da Faculdade de Tecnologia. Você está no Café Forte Academic Channel. Programação orientada a objeto bem explicada. Eu sou o professor André de Angelis e espero você no próximo vídeo.